Olá a todos, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando nesse nosso seminário online sobre São João Paulo II e o seu legado para nós. É uma grande alegria que nós, como Comunidade Católica Shalom, como Instituto Parresia, dedicamos esse dia a refletir sobre o legado de São João Paulo II para nós, como igreja, como comunidade, como humanidade. Que grande personalidade foi essa que nós podemos contemplar, experimentar e colher de tantos frutos da sua vida, do seu ensinamento, do seu testemunho para nós. E a Comunidade Católica Shalom, com o Instituto Parresia, dedica esse dia todo a refletir sobre esse legado. Um legado que passa pela atuação do Papa com os jovens, com a mulher, a reflexão sobre a figura feminina, sobre a família, sobre a doutrina social, sobre a antropologia. Mas quanto mais nós teríamos a falar, porque o pontificado de João Paulo II marca a sociedade humana, a humanidade em tantas áreas, em tantos aspectos. Nós vamos dedicar esse dia a fazer algumas pequenas pinceladas nos temas sobre parte desse legado, mas com grande alegria, com grande devoção também, com grande desejo de aprofundar e também experimentar ainda mais dos frutos desse legado sobre nós. Então, queremos acolher a todos que estão presentes. Queremos recordar que este seminário, para aqueles que se inscreveram no nosso site institutoparresia.org, estará disponível ao longo da semana. O conteúdo do seminário estará disponível ao longo da semana. Mas é grande alegria ter você aqui agora, já acompanhando, nesse dia 24 de outubro, nos acompanhando nesse nosso seminário online. Nós teremos a presença de diversas pessoas que passaram, foram tocadas, atingidas de maneira muito especial pelo pontificado de João Paulo II. Teremos a presença de Dom Antônio Augusto, teremos a presença de Padre Rafael Cerqueira, mas de maneira especial agora, nesse nosso primeiro painel, nesses nossos primeiros painéis, nós vamos ter a presença de duas pessoas de dentro da nossa comunidade católica Shalom, que também conheceram João Paulo II, tiveram contato, tiveram a sua vida e também os seus ministérios marcados, com certeza posso falar assim, pelo pontificado de João Paulo II. Então, a nossa primeira fala, nós teremos, na verdade, eu queria primeiro apresentar para vocês os nossos conferencistas de hoje. Nós teremos Moisés Azevedo, que é fundador e moderador geral da Comunidade Católica Shalom. Moisés foi consultor do Pontifício Conselho para os Leigos desde 2007 e hoje é membro do atual Dicastério para os Leigos, Família e Vida, e também é consultor do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização desde 2011. É marcante na vida do Moisés a presença de João Paulo II, também no início do seu ministério, da sua vida, também na pregação, com esse amor inflamado por Deus e pela humanidade, e um incansável ardor missionário, especialmente na evangelização dos jovens, que é também uma grande marca do pontificado de João Paulo II. E teremos em seguida a presença de Padre João Wilkes. Ele é doutor em teologia pela Pontifícia Faculdade Teresiano, em Roma, é membro da Comunidade Católica Shalom e autor de diversos trabalhos sobre a espiritualidade deste carisma. E atualmente é o responsável pelo setor Juventude do Dicastério para os Leigos, Família e Vida. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar Moisés Azevedo para a primeira colocação, a primeira intervenção desse nosso seminário, que será sobre a biografia de São João Paulo II. Olá a todos, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje e durante todos esses dias nos encontrando e aprofundando um pouco essa figura, essa pessoa tão marcante na vida da igreja, nos tempos de hoje e particularmente na nossa vida. Eu especialmente, foi me pedido para falar um pouco sobre a biografia de São João Paulo II, mas eu logo antecipei, disse eu procurarei dar algo testemunhal, porque Papa São João Paulo II é o Papa da minha juventude, e eu pude, assim, viver e acompanhar intensamente o seu pontificado. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou me dirigir logo para o
o nosso tema, e eu gostaria de começar até com algumas datas, algumas referências, colocar a figura de São João Paulo II na dimensão histórica, propriamente dita. Então, o nosso querido Karol Józef Wojtyła nasceu em Wadowice, Polônia, em 18 de maio de 2020, por isso estamos celebrando os seus 100 anos, né? Ele foi ordenado sacerdote em 1946, podemos dizer exatamente no pós-guerra e no período em que a Polônia já estava sob uma influência da União Soviética, então foi ordenado de uma maneira, podemos dizer até assim, um pouco meio clandestina, digamos assim. E no dia 23 de setembro de 1958, ele foi ordenado bispo auxiliar pelo administrador apostólico de Cracóvia, da Arquidiocese de Cracóvia. Em 13 de janeiro de 64, ele assume a sede episcopal de Cracóvia, se torna arcebispo de Cracóvia. E 2 anos depois, o Papa Paulo VI o eleva a cardeal. Então, nosso querido cardeal Wojtyła, com 47 anos, foi feito cardeal em maio de 67. Né? E no dia 16 de outubro de 1978, foi eleito Papa. Foi o primeiro pontífice não italiano desde o ano de 1522. A sua Páscoa, né, o seu pontificado foi, melhor dizendo, o seu pontificado foi quase de 27 anos e a sua Páscoa se deu no dia 2 de abril de 2005, podemos dizer assim, na vigília da festa da Divina Misericórdia estabelecida por ele próprio. O Papa Francisco canonizou no dia 27 de abril de 2014, perante uma multidão, e eu tive a imensa graça de ali estar, né, com alguns, ou com milhares, centenas de milhares de outras pessoas, mas eu tive a graça de testemunhar essa grande canonização, esse grande dom, porque o São João Paulo II é um dom para a igreja, foi canonizado conjuntamente com São João XXIII. Algumas características do pontificado de São João Paulo II. Ele mesmo, no início, logo quando foi eleito e apresentado para a multidão, ele se define assim, um Papa que veio de longe. Né? É famoso o seu discurso, o seu primeiro discurso, não logo após ser eleito, onde ele diz que os cardeais trouxeram um Papa que veio de longe. Um Papa que foi operário, um Papa poeta, um Papa amante das letras, fez literatura, um Papa que foi ator, um Papa que era filósofo. A sua, vamos dizer assim, a sua formação intelectual era a filosofia. Ou seja, só em a gente colocar em uma só pessoa todas essas características, foi operário, um poeta, um ator, um filósofo, nós vamos vendo a densidade humana, intelectual e espiritual de São João Paulo II. Né? Ele mesmo relata o tempo em que ele trabalhou lá no seu livro Dom e Mistério, ele diz, para evitar a deportação, em outubro, ou melhor dizendo, desculpem, no outono de 1940, ele começou a trabalhar em uma pedreira, lá mesmo na região. Ou seja, é um homem que teve a sua dimensão da sua humanidade talhada pelo próprio Deus e pela providência divina para exercer a missão que no tempo e na história Deus o tinha reservado. Um Papa, e aí vamos dar um salto grande, mas já para o seu pontificado, um Papa peregrino. São João Paulo II fez 104 viagens internacionais. Isso sempre me impressionou muito na figura de São João Paulo II. Porque se nós vamos fazendo um pouco Hoje nós temos os papas que estão presentes, que estão próximos de nós, o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, que fala tanto da proximidade, mas se a gente tiver um olhar
de uns 50 anos atrás na igreja, se chamava, inclusive, o Papa do prisioneiro de Roma, digamos assim, porque não saía de Roma a não ser ali na Itália e tudo. Paulo VI começou as suas viagens internacionais, mas em São João Paulo II, pela sua, acredito eu, aquilo que ele trazia no seu coração era uma urgência. Sempre me impressionou muito, eu tive a graça de participar das bodas de ouro sacerdotal de São João Paulo II. E na Basílica de São Pedro, na hora em que ele ia caminhando, mesmo já abatido pela enfermidade e pelas dores, você via, mas caminhando insistentemente até o altar para celebrar a Eucaristia, para mim vinha dentro do meu coração essa urgência que existia em São João Paulo II, e no início do seu pontificado ele já dizia: abri as portas ao Redentor. Mostrava essa urgência de anunciar a Cristo ao coração do homem, podemos dizer, do final do século XX e do início do século XXI. Dizem muitos que no momento do conclave, quando o seu nome foi chegando vindo para como eleição, dizem alguns, né? Nós não podemos, a gente sabe que é o que acontece num conclave, fica ali dentro, mas dizem alguns historiadores que ele então se aproximou do cardeal Primaz da Polônia, em um momento assim profundamente emocionante. O cardeal Primaz da Polônia diz para ele: o Senhor te prepara para conduzir a igreja para o século XXI. E realmente, esse foi o grande mandato do Senhor para o nosso querido Papa peregrino, né? Ele colocou o seu nome João Paulo II, claro, em homenagem ao seu antecessor, João Paulo I, mas também fazendo referência a João XXIII e a Paulo VI, com o desejo de ser aquele que implantaria de uma maneira mais concreta, eficaz, no decorrer do tempo e da história, o Concílio Vaticano II. É um padre conciliar, participou do Concílio Vaticano II, especialmente na Constituição Gaudium Spes, dizem que ele teve um papel importante, e é um homem que traz em si, Bento XVI, falando sobre São João Paulo II, dizia: o novo Papa provinha de um país onde o concílio tinha sido bem recebido. Não se tratava do questionamento de tudo. Não, para São João Paulo II, o concílio não era um questionamento de tudo que foi vivido, mas de uma alegre renovação de tudo. E era esse o espírito de São João Paulo II. Trazer e implantar o concílio como uma resposta do espírito para a igreja no tempo de hoje e para o homem. Propor a fé, atualizar a fé da igreja, a fé em Jesus Cristo para o homem de hoje. Bem, ele, no seu pontificado, publicou 14 encíclicas, 14 exortações apostólicas e 42 cartas apostólicas. Um intenso pontificado, um longo e intenso pontificado e um fecundo pontificado. São João Paulo II era também um místico, um apaixonado por Deus e um apaixonado pela humanidade. Podemos definir assim, pelo menos eu vi assim. Para mim, as imagens da figura de São João Paulo II em oração são as imagens mais fortes. Como nós, contemporâneos de São João Paulo II, e nos tempos de hoje, nós vemos aquelas imagens de São João Paulo II apoiado no seu báculo, com a sua testa, rezando, ali, totalmente envolvido pela presença de Deus e, ao mesmo tempo, voltado para a humanidade, voltado para as pessoas. Nós vemos tantas histórias que contam de São João Paulo II, nos seus longos tempos dedicados à oração, tantas histórias que mostram esse caráter orante do Papa, né? Vemos também o Papa em alguns lugares especiais, o Papa que visitava esses lugares e ali se detinha muitas vezes em oração, após especialmente as celebrações eucarísticas. Eu tive a oportunidade de participar de uma celebração eucarística na sua capela privada, junto com outras pessoas que diariamente ali iriam, e no final, depois o Papa vinha saudar
todos aqueles que tinham participado, mas entre o momento que terminava a celebração e até o Papa vir nos saudar, ele ficava ali um bom tempo em oração. Um homem orante. Alguns bispos testemunhavam muitas vezes que chegavam para algumas audiências para São João Paulo II e demorava. Então, um bispo amigo me contou, um dia eu fui andando no corredor e me deparei na capela e ele estava prostrado, com os braços abertos na terra, em oração, né? E essa alma orante de São João Paulo II, nós podemos ver até um pouco historicamente, a gente pode colher um pouco. Ele mesmo conta de que muito aprendeu do seu pai, que lhe ensinou a sua primeira oração, que foi a invocação do Espírito Santo. Ele dizia que ao acordar, o seu primeiro pensamento era rezar o Vinde Espírito Santo, ensinado, Veni Creator, ensinado pelo seu próprio pai. A descoberta dos santos carmelitas na sua juventude foi um leigo na Polônia, um místico leigo na Polônia, de quem São João Paulo II se aproximou e lhe deu para ler em momentos de grande dor e de grande desafio na sua vida, deu para ler São João da Cruz e descobriu toda a mística carmelitana. Não podemos deixar de lembrar que São João Paulo II pensou em ser um frade carmelita, mas foi exatamente a providência de Deus que o conduziu para ser um padre diocesano, e o nosso depois futuro arcebispo de Cracóvia e futuro papa da igreja. Mas os santos do Carmelo foram de grande inspiração para a alma mística de São João Paulo II. E como era apaixonado por Deus, era apaixonado pela humanidade. Gostaria de citar uma breve citação de São João Paulo II a esse respeito. Do homem, do coração do homem, porque como conhecia o coração de Deus, podemos dizer que também bem conhecia o coração humano. Diz: hoje em dia, muito frequentemente, o homem não sabe o que traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do seu coração. Muito frequentemente se encontra incerto acerca do sentido da sua vida sobre esta terra. E sucede que é invadido pela dúvida, que se transmuta em desespero. E então diz São João Paulo II: permiti, pois, peço-vos e vos imploro, com humildade e com confiança, permiti a Cristo falar ao homem. Somente Ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Essas palavras de São João Paulo II mostram o grande amor, e podemos dizer assim, esse amor apaixonado, ardente de São João Paulo II a Cristo e ao homem. E, portanto, nós vamos meditar, com certeza, nesses seminários, a dimensão também da antropologia de São João Paulo II. Ele é o Papa da nova evangelização. Ele cunhou, no seu pontificado, esse termo. Ele cunhou esse termo, especialmente se fez mais conhecido numa das suas viagens para a América Latina. E ele dizia: nova no seu ardor, nos seus meios e nos seus métodos. São João Paulo II, na sua urgência de evangelizar e de falar ao coração do homem do nosso tempo, ele bem entendia que o Espírito de Deus queria atualizar a mensagem do Evangelho para falar ao coração do homem do nosso tempo. E a igreja e os batizados precisavam se deixar alcançar por este mesmo Espírito para falar o mesmo conteúdo da fé. Cristo, ontem, hoje e sempre o mesmo, mas com um ardor novo, com métodos novos, com meios novos que pudesse alcançar o homem do nosso tempo. Então, a essência, o conteúdo da fé é Cristo, o Evangelho, o querigma é o mesmo, mas com uma linguagem nova, um meio novo, um método novo. Lembramos, e trago mais uma vez, as palavras de São João Paulo II. No seu primeiro discurso do seu pontificado: irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo. Não tenham medo é o convite que marca o pontificado de São João Paulo II. No meio do nosso mundo, tão marcados por tantos temores. Não tenhais medo de acolher
e de aceitar Cristo, o seu poder. E ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo, antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo. Ele é o Papa da misericórdia divina. São João Paulo II, ainda como arcebispo de Cracóvia, foi ele que encerrou o processo de Santa Faustina a nível diocesano, e ele foi quem teve a graça e a alegria de beatificar e canonizar Santa Faustina. E foi a sua segunda encíclica que ele, então, lançou, a encíclica mostrando Deus rico em misericórdia. É no início da encíclica que ele diz: Deus rico em misericórdia é aquele que Jesus Cristo nos revelou como Pai, e que ele, seu próprio Filho, nos manifestou e deu a conhecer a si mesmo. São João Paulo II é o Papa da misericórdia divina. Aqui a gente pode fazer uma conexão com o pontificado do Papa Francisco. Quantas vezes o Papa Francisco diz que toda a sua pregação e toda a sua insistência sobre a misericórdia de Deus nasce na inspiração de São João Paulo II. João Paulo II gostava de dizer que o século XXI só poderia ser evangelizado a partir da dimensão da experiência com a misericórdia de Deus. É ele que dizia: o mal não obterá a vitória final. Repetindo Santa Faustina, o mistério pascal confirma que o bem prevalecerá, que a vida triunfará sobre a morte e que o amor triunfará sobre o ódio. Ele é o apóstolo da misericórdia divina que deseja continuamente, pelo seu testemunho e pela sua ação, e durante todo o seu pontificado, manifestar a dimensão do rosto misericordioso de Deus para o homem do nosso tempo, ferido, marcado, sofrido, né? O seu magistério se fundamentou muito na experiência que ele trazia no seu coração. E foi ele que teve a inspiração, a partir da própria inspiração que vinha do coração de Santa Faustina, de implantar o Domingo da Misericórdia. E quis a providência de Deus que ele realizasse a sua Páscoa na vigília deste Domingo da Misericórdia. Alguns gostam de chamar São João Paulo II como João Paulo Magno. Por que esse título? Para dizer que ele era grande assim aos olhos dos homens? Não, na vida da igreja, alguns santos papas trouxeram essa característica, esse título, né? Como São Leão Magno, que diante dos bárbaros, né, teve toda a autoridade espiritual, uma autoridade espiritual que superou, podemos dizer assim, até as autoridades políticas, as autoridades do seu tempo. São Gregório, os lombardos, e São João Paulo II. Ele experimentou na sua própria carne os males do nosso tempo. Foi lá na sua querida e amada Polônia que ele viveu e sofreu as duas guerras mundiais. Ele viveu e sofreu a influência do nazismo e depois do comunismo. E foi no seu pontificado que ele teve uma participação toda especial, querida pela providência divina, e ele foi também instrumento e testemunha da queda do bloco comunista sem violência. Sem violência. Então, João Paulo II, podemos dizer assim, que a sua autoridade espiritual extrapolou e, podemos dizer, alcançou o mundo e transformou também a sociedade do seu tempo, o nosso mundo como nós entendemos hoje, né? Um Papa que amava os jovens, e daqui a pouco vai se falar sobre isso, amava as famílias e os sofredores do mundo. É o Papa que iniciou a Jornada Mundial da Juventude, é o Papa que também deu início ao Encontro Mundial das Famílias,
e de uma maneira especial tinha um apelo especial aos que sofriam. Uma das figuras muito marcantes, pelo menos para mim, numa das suas visitas ao Brasil, foi ele tirar o seu anel de pontificado e dar de presente numa favela do Rio de Janeiro, né? E isso mostrava como um sinal da sua predileção para os mais pobres, os mais sofredores. Por isso, é o Papa que, no seu pontificado, entrega para toda a Igreja um compêndio da doutrina social da Igreja, que inclusive será um tema, nosso querido professor Guzmán Cariquiri vai nos apresentar e aprofundar esse tema. Um Papa marcado pelo sofrimento humano e que deu respostas, as respostas mais profundas à dor do sofrimento humano. Ele aprendeu com seu pai a transformar a dor em oração, a colocar amor aonde não existia amor. Com São João da Cruz aprendeu muito bem a isso. Viveu perdas fortes. Sua mãe Emília, podemos dizer que foi quase... inclusive os seus pais estão iniciou um processo diocesano em vista da sua beatificação e canonização. Sua mãe Emília, dentro do seu caminho, o seu último parto foi muito, muito doloroso, e alguns médicos até diziam que ela poderia ter abreviado isso e não ter tido o seu filho, mas ela dizia, não, eu estou disposta a dar a minha vida para ter essa criança. E isso fragilizou muito a sua saúde. Seu irmão Edmund, que era um médico, e perdeu a sua vida em meio a uma epidemia, e ele, como médico, atendeu uma jovem que estava doente e adquiriu a epidemia e assim ofertou a sua vida. E foi no sofrimento da perca do seu pai que Carol Wojtyla descobre em oração o seu chamado à vocação. É o Papa do atentado, nós não podemos deixar de recordar isso. Em 13 de maio, sofreu um atentado e ficou entre a vida e a morte, e no dia 13 de maio ele recorda, uma mão atirou e outra mão conduziu a bala, referindo-se a Nossa Senhora. Sofreu a enfermidade de Parkinson e viveu até os últimos momentos do seu pontificado envolvido no mistério de dor e, ao mesmo tempo, um mistério de amor. Um Papa, estou terminando, já estou extrapolando o meu tempo, mas para que eu possa encerrar, um Papa que amava os movimentos. Era um Papa que amava os novos carismas na Igreja, que acolheu esses novos carismas na Igreja, e que é célebre o Pentecostes de 98, aonde ele pôde, em alto e bom som, na Praça de São Pedro, com mais de 500.000 participantes, dizer que a dimensão hierárquica e a dimensão carismática são coessenciais na natureza da Igreja. Um Papa profundamente, podemos dizer, carismático, ou seja, que reconhecia o papel e a missão dos carismas, animava esse papel e a missão, compreendia e integrava-os na vida e na missão da Igreja. E por fim, agora sim, encerro, e não poderia encerrar de outra forma, e não encerro as características do seu pontificado, mas apenas algumas pinceladas, um Papa mariano, que ao perder sua mãe, tomou Nossa Senhora como sua mãe. Que no seu brasão quis colocar Totus Tuus Maria, fazendo uma referência ao tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Montfort, o seu desejo de se entregar todo a Cristo por meio das mãos e do coração imaculado de Nossa Senhora, que traz um M no seu brasão. A letra M e a cor azul no seu brasão simbolizam a sua entrega total nas mãos de Maria. O Papa de Nossa Senhora de Fátima, como ele mesmo recordava, e como eu recordei aqui da mão invisível, que consagrou a si mesmo e ao mundo inteiro ao coração imaculado de Maria. E por que era um Papa mariano? Um Papa que sabia reconhecer muito bem e deu e abriu muito o entendimento da Igreja a respeito da contribuição do gênio feminino na vida da Igreja. Um Papa que incluiu os mistérios luminosos do Rosário, Maria,
que nos leva sempre a Jesus. Bem, em breves pinceladas, um Papa que com certeza teve uma influência decisiva e fundamental na história da Igreja, na minha vida, na vida da comunidade e na vida do mundo. Moisés, muito obrigado pela sua colocação. Quantas imagens, né, não nos vêm na nossa cabeça de recordações a partir dessa ampla biografia de elementos biográficos que nos foi concedido. Né, se a gente for comparar com os documentos, por exemplo, né, todos esses elementos que foram colocados, né, praticamente um documento ou mais de um documento para cada realidade apresentada, e tudo isso forma, né, esse legado de São João Paulo II, sobre o qual nós queremos e estamos nos debruçando ao longo deste dia. Então, muito obrigado. Nós ainda vamos retornar com o Moisés, mas eu gostaria agora de chamar o nosso segundo conferencista, né, para a nossa manhã, esse nosso momento. Para João Wilkes, né, de Roma, ele vai nos falar João Paulo II e o seu legado para os jovens. Então, o cumprimento para João, né, seja bem-vindo, e já passo para ele a palavra. Então, Padre Ednardo e toda a equipe do Parresia, todos que estão participando, né, queria saudar no início dessa colocação sobre São João Paulo II e o legado dele para os jovens. Daqui a poucos dias eu vou completar 7 anos como responsável do setor de juventude, do Dicastério para os Leigos, Família e Vida. Esse setor que foi criado pelo Papa João Paulo II, nos anos 80, na metade dos anos 80, se eu não me engano, em 86, esse setor foi criado no Pontifício Conselho para os Leigos, num contexto que depois eu vou falar mais um pouco. E para mim foi uma grande graça ter recebido a nomeação para esse setor, que é o setor que é responsável pela organização das Jornadas Mundiais da Juventude, é também o setor que acompanha o trabalho de pastoral juvenil no mundo inteiro. E eu recebi essa nomeação exatamente no dia 22 de outubro de 2013, que foi a primeira vez que se celebrava a memória de São João Paulo II. Né? Então, me foi pedido para falar sobre o legado de São João Paulo II para os jovens. Legado quer dizer a herança, né? Às vezes a gente, quando fala de herança, a gente pensa, talvez assim, em coisas, né? Mas, na verdade, a grande herança que alguém pode deixar, a grande maior herança, é o dom de si. Qual foi a grande maior herança que Jesus nos deixou? Foi o seu mistério pascal, o dom total de si na cruz, né? E esse dom total que faz com que o amor vença a morte. Né? Então, também João Paulo II, o maior legado dele para os jovens foi esse dom de si, esse dom total, sem reservas, desinteressado, sincero, esse seu doar-se por inteiro, né? Não poupar-se. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais das Jornadas Mundiais da Juventude, mas uma pessoa que teve a oportunidade de organizar as primeiras Jornadas Mundiais da Juventude com João Paulo II, dizia que logo depois dos 2 primeiros encontros mundiais, que ainda não se chamavam Jornada Mundial da Juventude, foi em 1984, né, o Jubileu da Redenção, e em 1985, o Ano Internacional da Juventude, declarado pela ONU, mas que ele também quis fazer esse encontro com os jovens, que ainda não se chamava Jornada Mundial da Juventude. Mas ao final daqueles 2 primeiros encontros, se decidiu criar as Jornadas Mundiais da Juventude e perguntaram a ele com que frequência se realizaria o encontro. E aí ele disse, qual é a opinião de vocês? Os organizadores, muito cansados, né, e vendo todo o trabalho que dava, disseram, não, Santo Padre, acho que a gente precisaria fazer a cada 3 anos. E aí ele disse, não, vamos fazer a cada 2 anos, porque eu quero ainda participar de muitas, né? Então, essa capacidade de não se poupar, de se dar sem reservas, de estar ali todo, inteiro,
para aqueles que ele estava encontrando naquele momento. E isso, para os jovens, fazia toda a diferença, né? Também no início do pontificado dele, João Paulo II deu aquelas catequeses sobre o amor humano, né, que acredito que foram um grande legado, que são um grande legado para as famílias e para os jovens. Ele que é conhecido como o Papa dos Jovens, o Papa das Famílias, né, que são os dois grandes eventos organizados pelo nosso dicastério, Leigos, Família e Vida, né? E essas catequeses sobre o amor humano, sobre a beleza do amor humano, abrem caminhos assim também no sentido vocacional para os jovens, porque é exatamente descobrindo essa característica escrita no coração do homem, né? Essa característica esponsal, essa capacidade de fazer da própria vida um dom, que abre para o homem a pergunta também, e para os jovens de maneira especial, porque é normalmente na idade da juventude que as pessoas decidem a própria vocação, abre um caminho para colocar-se a questão, por exemplo, do estado de vida, doar a minha vida como sacerdote, doar a minha vida no matrimônio, doar a minha vida no celibato pelo rei. O ano de 1985 foi um ano muito importante no relacionamento entre São João Paulo II e os jovens, porque, como eu disse, era o Ano Internacional da Juventude declarado pela ONU, e ele passou o ano inteiro dando provas de amor para a juventude. Desde o primeiro dia do ano, que foi, né, 1º de janeiro de 85, ele, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o tema era a paz e os jovens caminham juntos. Ele escreveu a mensagem para os sacerdotes, a carta aos sacerdotes na Quinta-feira Santa, sobre como os padres deveriam pedir a Jesus de partilhar esse olhar de amor que Jesus tinha tido sobre o jovem rico, que os padres deveriam pedir a Deus também na sua relação com os jovens. Ele escreveu para os bispos sobre a importância de eles darem um novo impulso à pastoral juvenil em todo o mundo, né? Naquele ano, 1985, ele iniciou essa tradição também de todos os anos escrever uma mensagem para os jovens, né? Por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, seja ela celebrada a nível local ou a nível internacional. E essas mensagens que são uma grande riqueza, um verdadeiro patrimônio também um legado e uma herança que ele deixou e que o Papa Bento e hoje também o Papa Francisco continuaram, né? João Paulo II que dizia, os jovens, a igreja tem muito a dizer aos jovens, mas os jovens também têm muita coisa a dizer à igreja. Eu ia esquecendo também, né, mas em 1983 ele inaugurou o Centro Internacional Juvenil São Lourenço, que é um centro muito próximo da Basílica de São Pedro, que hoje está confiado à nossa comunidade, mas que também é um centro que, por exemplo, o Centro de Evangelização Shalom foi inaugurado um ano antes, o primeiro. Mas o Centro São Lourenço ele tem algumas características semelhantes e mostra também essa grande sintonia na igreja, na igreja e na comunidade, desses meios, né, de evangelização para os jovens, que, se a gente lê na Christus Vivit, o Papa Francisco também vai dizer da importância desses lugares onde os jovens vão se encontrando informalmente e dão a cara deles para aquele lugar, né? Nós sabemos também que ele deixou como herança para os jovens a cruz, né, que ficou a cruz do Jubileu da Redenção, que ficou conhecida depois como a cruz da Jornada Mundial da Juventude, cujo exemplar original está exatamente no Centro São Lourenço, e junto com a cruz ele também já nos anos, não me lembro se foi nos anos 90 ou se foi já no novo milênio, que ele associou à cruz da jornada também o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Todo o magistério de João Paulo II tem com certeza também um grande impacto sobre a juventude,
esse seu desejo de encontrar os jovens, né? Ele, nas suas inúmeras viagens sobre as quais o Moisés falou, né, ele sempre buscava uma ocasião para encontrar os jovens. A gente sabe quando a gente quer muito bem uma pessoa, um amigo, uma amiga, um parente, um familiar, é impossível a gente ir na cidade onde essa pessoa mora, né, e não visitar essa pessoa. Então, como João Paulo II tinha isso muito forte, de sempre, cada país que ele visitava, cada lugar que ele visitava, ele dava esse sinal de amor para os jovens. E os jovens entendiam esse sinal e essa linguagem. Quantos santos jovens ele canonizou, ou quantos beatos ele beatificou, poderíamos citar alguns aqui. O beato Pier Giorgio Frassati, que ele chamava o homem das bem-aventuranças, Santa Teresa de los Andes, né, essa santa carmelita chilena, né, que falava tanto da alegria de Deus. Santa Edviges, rainha da Polônia, o doutorado de Teresa de Lisieux, né, não foi João Paulo II que a canonizou, mas foi ele que a declarou doutora da Igreja, e eu tive a graça de estar presente nessa ocasião. Estava também nessa missa que Moisés falou, estávamos eu, Moisés e mais 3 pessoas da comunidade nessa missa celebrada na Capelinha por São João Paulo II, e foi bonito porque era eu e um outro irmão da comunidade, 2 irmãs da comunidade de Aliança, o Moisés, e quando a gente chegou lá para a missa, tinha 2 colegas meus de faculdade, seminaristas filipinos, que estavam tocando na missa, tocando e cantando. E eles nos ofereceram de tocar nada mais, nada menos do que o ofertório da missa, que é o momento em que, digamos assim, a nossa comunidade surge, né? Depois talvez eu possa voltar a falar sobre isso. Mas e aí eles nos pediram para tocar e cantar exatamente a música do ofertório, que foi aquela música do Focolare, né? Doa a tua vida, né? Como Maria aos pés da cruz. Então esse legado de santidade também, de uma mensagem forte sobre a santidade que João Paulo II deixa para os jovens. Maria, como Moisés falou, teve algumas mensagens da Jornada Mundial da Juventude celebrada a nível diocesano que foram sobre Nossa Senhora, mas foi interessante que esse legado agora desabrocha de uma maneira muito forte, porque tanto a Jornada Mundial da Juventude do Panamá, como a próxima de Lisboa, né, a Jornada do Panamá teve um tema mariano, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça assim, segundo a vossa palavra, e a próxima Jornada Mundial de Lisboa tem também um tema mariano, tirado da passagem da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Maria levantou-se e foi apressadamente, né, para servir. E, enfim, eu diria também essa amizade que João Paulo II manifestou tão fortemente para com tantas pessoas, né? E, de maneira particular, para com os jovens, né? A gente lembra ele no leito de morte, já dos últimos instantes, ele agradecia aos jovens, né? Eu vos chamei e vocês vieram, né? Agradecia essa amizade por eles estarem presentes ali naquele momento final da sua vida, vigiando em oração na Praça de São Pedro. Mas ele dizia que ele era um amigo exigente dos jovens. E eu acho que os jovens gostam disso, né? Não gostam de amigos que não os considerem capazes de grandes coisas, né? Acho que um pouco Moisés tem essa característica também, que tive a oportunidade de experimentar isso também na juventude, como ele vive também essa dimensão assim de não pedir pequenas coisas, mas acreditar que o jovem, assim como João Paulo II também fazia, é capaz de grandes coisas. E por isso ele confiava muitas coisas aos jovens, né? Como também, graças a Deus, na nossa comunidade, a gente, na juventude, muitas vezes, já recebe grandes responsabilidades. Acho que eu poderia ficar por aqui, teria outras coisas a dizer, mas a gente vai dizendo também nesse momento de diálogo. Mas o grande legado de João Paulo II
Acho que é esse, do dom total de si. Obrigado, Padre João, pela sua resposta, por nos enriquecer com essa fala sobre o legado de João Paulo II para os jovens. Quando a gente olha para a nossa comunidade, por exemplo, né, mas como um exemplo de evangelização dos jovens, nós vamos quase que vendo algo cotidiano, normal, né? Essa maneira de se dirigir aos jovens, a maneira de priorizar, a maneira de buscar falar uma linguagem mais apropriada, mas nós não nos damos conta, às vezes, de como isso foi também fruto, né? E nasce numa onda, né? Nasce num caudal de graças também conduzido, certamente, pela eleição ao pontificado de São João Paulo II. Então, coisas, intuições que ele foi tendo, que dentro da grande graça da Igreja, do Espírito Santo, que foram sendo como que distribuídas, né, nos carismas no mundo, e também a nós, certamente, nós colhemos e experimentamos dessas graças. Então, muito obrigado. Nós vamos fazer agora um momento de diálogo, né, com os nossos conferencistas. A gente vai retomar esses dois temas que nós fizemos, né, tivemos nesse primeiro momento, sobre a biografia e também sobre o legado dos jovens. Eu queria fazer uma primeira pergunta dirigida ao nosso querido Moisés. Moisés, dentro dessa, como fruto também do Vaticano II, mas estamos de maneira especial como fruto do pontificado de João Paulo II, existe o despertar de tantas vocações, né, que João Paulo II chamou de uma nova primavera na igreja, e dentro dessas vocações também a nossa comunidade católica Shalom. E olhando também para essa biografia de João Paulo II, eu queria te perguntar qual é o legado que ele deixa para nós, como comunidade Shalom, qual é um dos elementos talvez mais importantes desse legado, porque não dá para falar sobre tudo, mas um elemento importante desse legado para nós, como comunidade Shalom, e também para essas novas expressões eclesiais, né, e novas comunidades dentro da igreja. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a partilha do Padre João, e com certeza também a mim, me enriqueceu e me alegrou muito também. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar muitos momentos juntos, o pontificado de São João Paulo II. E Padre Ednardo, você me falando assim, me perguntando sobre o legado de São João Paulo II à comunidade, eu acho que, assim, os inícios da comunidade se confundem com também o pontificado de São João Paulo II, porque nós não podemos nos esquecer a nossa origem, a nossa gênesis, né? Nós nascemos aos pés de São João Paulo II. Claro, nós costumamos dizer, nascemos aos pés de Pedro, porque João Paulo II é sucessor de Pedro. E nós continuamos aos pés de Pedro, servindo a igreja, servindo a Cristo, servindo aos jovens, servindo à humanidade. Mas, historicamente, o que aconteceu no dia 9 de julho de 1980, ou seja, os 2 anos que precedem o início concreto, digamos assim, a fundação concreta da comunidade, é aquele 10º Congresso Eucarístico Nacional, em Fortaleza, onde São João Paulo II está presente e aonde a providência de Deus nos deu a oportunidade, a convite de Dom Aloysio Loscheider, cardeal Dom Aloysio Loscheider, arcebispo de Fortaleza, de ofertar, de fazer, no momento do ofertório, uma oferta em nome de todos os jovens da cidade de Fortaleza, da arquidiocese. E, naquele momento, a inspiração que veio foi ofertar a minha vida, a minha juventude, enfim, todo o meu ser, para, por amor a Jesus Cristo, servir e evangelizar os jovens, e com os jovens, os homens, as mulheres, aqueles que estavam mais longe de Cristo e mais longe da igreja. Esse encontro com São João Paulo II foi marcante para a minha vida e foi marcante para a vida da comunidade, porque é nessa oferta que se une, no momento do ofertório, como dizia o Padre João, que nós nos unimos à oferta da nossa vida, à oferta de Cristo, na igreja, aos pés de São João Paulo II, assim, toda a dimensão da universalidade da igreja ali se apresenta. É importante lembrar que São João Paulo II, como eu disse na biografia, ele é o Papa, depois de
centenas de anos, um Papa não italiano, mostrando também toda a dimensão da universalidade que o Concílio Vaticano traz, Vaticano II trouxe, recordando isso, e o nosso desejo de ofertar a nossa vida, de dar a nossa vida, do dom de si, como também lembrava o Padre João, o dom de si, no dom de si do próprio Cristo, em favor da evangelização, em favor da missão. Então nós nascemos sob o olhar de São João Paulo II. E também nós nascemos também com essa urgência dentro do coração, como São João Paulo II tinha, essa urgência de anunciar a Cristo, de levar a Jesus Cristo, de evangelizar, a nova evangelização, de ir ao encontro dos homens e das mulheres do nosso tempo, especialmente dos jovens do nosso tempo, e com a linguagem deles, com o testemunho da nossa vida, anunciar que a felicidade é Cristo, abrir as portas do coração para o Redentor, para Cristo, né? O nosso amor à igreja, o nosso amor pela humanidade, esse apóstolo incansável, tudo isso é herança que faz parte da nossa genética, né? Esse amor pelos jovens, nós nascemos para os jovens e com os jovens evangelizar o mundo inteiro, mas eu gostaria de encerrar essa parte aqui do legado me recordando do funeral de São João Paulo II. Quando São João Paulo II teve sua Páscoa, eu tive a oportunidade de me dirigir para Roma e acompanhar os momentos do funeral de São João Paulo II. E quis a providência divina que todos nós, as pessoas entravam na fila, iam ali, ficavam um momento, passavam em frente do corpo de São João Paulo II, diz a providência divina que eu pudesse ficar ali. Uma das pessoas que estavam ali no serviço permitiu que eu entrasse, e eu fiquei ali um longo tempo diante de São João Paulo II rezando, e passou como o filme da nossa história e da nossa vida. E ali eu dizia: João Paulo II, nós nascemos aos seus pés, e agora que você está no céu, é sob a sua sombra que nós queremos caminhar. E sem sombra de dúvida, com a chegada no céu de São João Paulo II e também com a sua canonização, nós sabemos que nós temos um amigo no céu que nos acompanha. Nascemos aos seus pés e queremos continuar nossa missão junto à igreja, junto aos jovens, junto à humanidade, junto ao nosso querido Papa Francisco hoje, junto à evangelização do mundo de hoje, sob a sua intercessão e sob o seu manto. Às vezes você falando, eu lembrava também de algumas vezes, eu estava ali também em Fortaleza, né, nessa época do falecimento de João Paulo II, e escutando também esses tantos testemunhos que foram dados, né, e também inclusive seus ali para nós como comunidade, né, e como era marcante tanto a multidão, né, que foi ao encontro de João Paulo II, né, das filas quilométricas, né, que iam esperando para passar segundos, né, diante do Papa. E essa força mesmo, né, do testemunho da oração, por exemplo, que quantas vezes eu não escutei, né, ali na Assembleia, no Shalom da Paz, escutando esse testemunho sobre como João Paulo II era um homem que priorizava a oração na sua vida. Eu queria colocar essa mesma pergunta para o nosso padre João Wilkes. Qual é, na sua opinião, o grande legado que João Paulo II deixa para nós, como comunidade Shalom e também como novas expressões eclesiásticas, né, dentro da igreja? Lembrando também, né, que a comunidade católica Shalom nasce, como disse o nosso Moisés, aos pés de João Paulo II, em 1980. 2 anos depois, se abre, né, a primeira lanchonete como expressão dessa semente lançada aos pés de João Paulo II. Então, para João Wilkes, qual é, na sua opinião, dos legados importantes que João Paulo II deixa para nós como comunidade católica Shalom? Ali por volta de entre 2005 e 2007, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro estudo sobre o carisma da comunidade, né, sobre a nossa espiritualidade, e concluí esse estudo exatamente no ano da nossa aprovação pontifícia, em 2007. Mas
na primeira parte desse estudo, eu li todos os discursos de João Paulo II no Brasil em 1980. E é muito surpreendente a gente ver assim que Fortaleza, ele visitou o Brasil quase inteiro, mas onde ele vai passando, ele dizendo: eu vou atravessando o Brasil com o coração voltado para Fortaleza. Porque era em Fortaleza que estava sendo realizado o Congresso Eucarístico Nacional, que foi o motivo que o levou para o Brasil, né? E logo que ele chegou no Brasil, ele celebrou uma missa em Brasília e ele dizia: na Eucaristia que será celebrada em Fortaleza, eu desejarei oferecer não somente a contribuição espiritual de todos aqueles que participam do Congresso, mas de todos os que eu encontrei ao longo da minha longa peregrinação de todo o povo de Deus que vive nessa terra. Então, se você percebe que na missa de Fortaleza ele iria oferecer tudo aquilo que ele tinha vivido no Brasil, todas as pessoas que ele tinha encontrado, né? Ele fez uma oferta de vida também naquele momento do ofertório da missa, que se encontra com a oferta de vida também que o Moisés, representando os jovens da Arquidiocese de Fortaleza, faz. Então, existe ali um momento que o Moisés sempre diz, de uma certa concepção, né, de um concebimento, não sei se se diz assim, posso estar misturando com o italiano, de uma certa concepção do carisma naquele momento, que não acontece, obviamente, igual como uma concepção natural, né? E a gente pode dizer que e outra coisa que ele dizia também era que a viagem dele era uma viagem eucarística, né? Tem algumas ligações muito interessantes, né? Logo depois que João Paulo II, depois da Páscoa dele, o Moisés é chamado para participar do sínodo sobre a Eucaristia, né? Já com Bento XVI. E o dia que a comunidade recebe a notícia da sua aprovação pontifícia, que é o dia 2 de fevereiro de 2007, se eu não me engano, a comunidade, naquele dia estava sendo celebrado 400 anos da primeira missa que tinha sido celebrada no estado do Ceará, né? E o dia que a comunidade recebe o decreto de aprovação pontifícia, que é o dia 20... Não, agora eu não me lembro exatamente a data, mas no dia que a comunidade recebe o decreto, foi no dia que Bento XVI estava dando à igreja a exortação apostólica Sacramentum Caritatis. Então, assim, tem muitas coincidências, que não são coincidências, mas são providências, né? Que eu acho que vão mostrando assim, esse elemento profundamente eucarístico, porque a Eucaristia é o sacramento esponsal, né? Não é à toa, assim, existe uma dimensão esponsal muito particular no sacramento da Eucaristia, que é onde se consuma esse amor, né, entre Deus e o homem em Jesus. E não é à toa também que no coração digamos assim, da vida da comunidade hoje, podemos dizer que é a capela da diaconia geral, né, essa casa do governo, do serviço da comunidade, o ícone que foi escolhido para, assim, o mistério, né, do ícone que está no centro dessa capela é de Jesus, o esposo eucarístico. Santa Teresinha, ela dizia que o lugar dela na igreja era o coração. Nos nossos escritos diz que o nosso lugar é aos pés, né, do Senhor. E é interessante assim que os pés, em algumas passagens bíblicas, a gente percebe uma conotação esponsal também. Não cabe agora descer em detalhes, mas onde foi também, talvez seja a passagem mais forte que fala dos pés na Bíblia, é o momento de Jesus no cenáculo com seus discípulos, onde ele institui a Eucaristia e ele
se baixa para lavar os pés dos seus discípulos, convidando-os a fazer o mesmo. Né? Acho que é uma dimensão assim eucarística, uma dimensão esponsal, uma dimensão também de abaixar-se para servir. Quantas vezes João Paulo II se abaixou em cada viagem que ele fez para beijar o chão daquela terra, né, quase como uma dimensão também de desposar aquela terra, né, com um beijo, digamos assim, do abaixamento. Né? Enfim, aqui a gente tem que ter cuidado para também não voar muito longe, mas assim, acho que tem muitas coisas interessantes para explorar. Esponsalidade, oferta, Eucaristia. Quantas graças nós escolhemos, né, desse legado de João Paulo II para nós como comunidade, mas também como igreja, como um dom para todos nós. Recordando também essa importância da Eucaristia em João Paulo II, né, o último documento feito por ele, né, a carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, né, e também, poucos anos depois, o ano eucarístico. Como é importante, né, e como nós escolhemos, como João Paulo II vai nos ensinando a amar a Eucaristia, a centralizar mesmo, né, a nossa vida ao redor da Eucaristia, também como nos ensina o Concílio Vaticano II. Obrigado, Padre João. Uma última pergunta agora, para nós finalizarmos esse nosso painel, sobre o tema dos jovens. Então, nós falamos sobre, o Padre João falou sobre como João Paulo II, como que focava, priorizava, centralizava o seu apostolado, ou tinha uma atenção muito especial para com os jovens. Eu queria perguntar aos nossos conferencistas como eles sentem essa influência de João Paulo II na evangelização da igreja hoje. Como é esse legado de evangelização dos jovens, como é que vocês sentem a recepção deste legado, né, na igreja, aqui pensando igreja como um todo, mas também como comunidade, como outras estruturas. Então, primeiro para o Moisés, queria colocar a pergunta. Bem, Padre Ednardo, eu acho que é provável que a minha resposta e a do Padre João sejam bem parecidas, mas eu tive a chance, a oportunidade de responder primeiro. Eu acredito que uma das coisas que, inclusive, o Padre João falou com a Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa quis realizar a Jornada Mundial da Juventude, é interessante a característica da jornada. A jornada não é um congresso sobre os jovens, que é importante fazê-lo. A jornada não é um simpósio teológico ou da pastoral da juventude, que são coisas importantes também de fazerem. A jornada é um encontro com os jovens. Então o Papa não queria falar sobre os jovens e não queria trabalhar para simplesmente os jovens. Ele queria se encontrar com os jovens, dialogar com os jovens, escutar os jovens e dar o maior tesouro que a igreja poderia dar para os jovens, Jesus Cristo. Eu acho que esse é um dos maiores legados que São João Paulo II dá para a evangelização dos jovens na igreja e nos dá também como comunidade, porque os jovens se sentiam à vontade com São João Paulo II. Tem alguns momentos que são assim impressionantes. Por exemplo, se não me engano, em um encontro com os jovens, não sei se foi em Denver, na Jornada Mundial de Denver, tem um momento de um diálogo que o João Paulo II chama um diálogo carismático dele com os jovens, aonde ele vai com alguns gemidos inefáveis e os jovens vão também respondendo a ele, e aquilo vai criando uma comunhão de coração impressionante, como em Paris, quando João Paulo II vai entrando em Paris, na Jornada Mundial da Juventude de Paris, que muitas diziam que não iam dar, ia precisar até importar jovens para poder fazer, e
Jornada Mundial da Juventude em Paris foi uma coisa impressionante, mais de 1 milhão de jovens nas ruas, e o Papa entrando e a multidão inteira cantando Happy Day, e o Papa se comunicando e conversando e dialogando com os jovens, como em Roma no ano 2000, cantando Jesus Christ, you are my life, todos juntos, com os braços erguidos, o Papa já ancião, mas com o coração jovem, profundamente jovem, falando aos jovens, dialogando com os jovens. O Papa nos dá esse grande legado. Não simplesmente falar sobre os jovens e falar para os jovens, mas com os jovens. E na comunidade, como um dom e o fruto do Espírito, nós sentimos esse apelo de não simplesmente estar com os jovens, mas estar ao lado deles, e que os jovens sejam protagonistas da evangelização dos próprios jovens. Eles como protagonistas de darem de graça o que de graça receberam, a riqueza da vida, a felicidade da vida, que é Jesus Cristo. Mas, de uma maneira rápida e breve, acredito que esse é um dos grandes legados que o São João Paulo II nos dá para a evangelização dos jovens. Um legado de não somente falar para os jovens, né, mas de falar com os jovens, de estar com eles, de não instrumentalizá-los, né, mas de olhar para eles na contribuição que eles têm para dar, né? O grande legado da Jornada Mundial da Juventude. Estava lembrando de uma história que você gosta muito de contar para nós, né? Sobre como, quando ela nasceu, a jornada, e o Papa consultando, né, algumas pessoas ali na igreja, no Vaticano, e foi sendo cada vez mais desencorajado, né, a iniciar esse movimento com os jovens, esse encontro com os jovens, pelas estruturas, dificuldade logística e tantas outras coisas, mas no final ele agradece, né, que todo mundo gostou, né, da ideia, que todos começavam dizendo, né, não, a ideia é boa, mas tem essa dificuldade, essa, aquela outra, e no final ele, de maneira muito inspirada, né, diz, né, que obrigado a todos que gostaram da minha ideia, né, e nós iremos fazer esse encontro com essa parresia que é própria do Papa João Paulo II, né, e com essa também inspiração de Deus, né, essa escuta do Espírito Santo. Queria colocar, então, a mesma pergunta para o nosso padre João Wilkes, sobre como ele vê que esse legado de evangelização dos jovens foi sendo recebido pela Igreja ao longo desse tempo. Eu acho que o maior sinal da grandeza de uma pessoa é quando essa grandeza não se esgota com ela mesma, né? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, diz que a gente a coisa principal não é ocupar espaços, mas iniciar processos. E João Paulo II, São João Paulo II, ele iniciou muitos processos que acho que desabrocharam, assim, alguns já desabrocharam depois também da Páscoa dele, outros estão desabrochando e muitas coisas ainda vão desabrochar. O próprio Jesus também dizia para os seus discípulos, né, vocês farão coisas maiores do que eu. Então acho que a grande alegria dele no céu, talvez uma das grandes alegrias, seja ver também processos que ele iniciou e que foram desabrochando, se desenvolvendo, dando frutos, como, por exemplo, recentemente, o Sínodo dos Jovens, né, em 2018, né, que acredito que João Paulo II deve ter exultado no céu com esse sínodo, com todo o processo que foi criado, com todo o processo que foi desencadeado com o sínodo, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de participar do Sínodo dos Jovens, de todo o processo, do Sínodo também, e a gente vê que foi um processo muito forte, que inclusive gerou outros processos, porque, por exemplo, o próximo sínodo vai ser sobre a sinodalidade, né? E essa expressão, sobre a sinodalidade missionária da Igreja. E essa expressão sinodalidade missionária, ela emerge no contexto
do Sínodo dos Jovens, o que quer dizer que foi olhando no espelho da juventude que a Igreja, de certa maneira, deixou acordar novamente de uma maneira mais forte a sua própria consciência da sua identidade sinodal e missionária. Então, acredito que isso é algo muito importante, né? O sínodo, eu acredito que foi um fruto maduro daquilo que São João Paulo II plantou, né? Como São Paulo dizia, Paulo plantou, Apolo regou, outro colheu, né? Mas o mais importante é Cristo que faz tudo em todos, né? Com certeza tudo aquilo que Moisés disse, como é que se diz? Também assino embaixo, né? Confirmo. E só a última coisa mesmo, né? A grande graça que eu tive também, assim, a primeira, eu ajudei na preparação da jornada do Rio, mas já da Castério, onde eu trabalho, mas a primeira jornada que eu organizei, digamos assim, como responsável do setor de juventude foi a de Cracóvia, né? Exatamente como se diz, na diocese de origem de São João Paulo II. E eu nunca tinha ido na Polônia até a iniciação da jornada, e durante o período de preparação, a realização da jornada, eu acho que eu estive na Polônia umas 15 vezes, a grande maioria das vezes em Cracóvia, e quase sempre hospedado na casa episcopal, que era a casa dele, em Cracóvia, né? Então, celebra missa na igreja onde ele foi ordenado, né? Às vezes, todos os dias que eu estava lá, fazer refeição na sala de refeição havia também. Então, foi uma experiência muito forte que me marcou muito, né? Bendigo a Deus por isso. Então, muito obrigado a todos, né? E de maneira especial para o João, para o Moisés, por esse momento, por esse nosso painel sobre a biografia e o legado de João Paulo II para os jovens. Com certeza nos enriqueceu bastante. Nós queremos agradecer sinceramente pelas falas, né, e pela contribuição que foi dada nesse nosso momento de abertura do nosso seminário online sobre João Paulo II. Então, muito obrigado, Deus os abençoe. E você que continua nos acompanhando, né, no seminário online, nós queremos incentivar a sua participação. Nós teremos ainda vários outros painéis tocando outros elementos do legado de João Paulo II. João Paulo II, o legado de São João Paulo II para a mulher, para a antropologia e as famílias, para a doutrina social da Igreja. Então permaneça conosco ao longo deste dia, com o Instituto Parresia, com a Comunidade Católica Shalom, colhendo, aprofundando, escutando desse legado, dessa contribuição que João Paulo II deixou para nós como igreja e como comunidade. Então que Deus te abençoe, boa continuação do seminário online. Shalom.